Você já deve ter visto uma festa judaica que acontece no final do ano, em que acendem candelabros, ela coincide mais ou menos com o Natal, mas você sabe sobre o que é essa festa exatamente? Qual que é a origem dela? O que significa esse candelabro também? Qual que é a relação dela com o Natal cristão? E qual que é a relação dela com a revolta dos Macabeus, que é um evento que o nome pode soar familiar para muita gente, mas nem todo mundo sabe o que foi esse evento histórico. Então nesse vídeo aqui eu vou falar sobre essa origem justamente dessa festa, que é o Hanukkah, e de cara eu já posso dizer que Hanukkah, a própria palavra já entrega, né, significa consagração, dedicação no sentido religioso, e a festa de Hanukkah, portanto, ela comemora a rededicação do Templo de Jerusalém ao Deus dos judeus. Só que aí a pergunta é, né, por que uma rededicação? Em algum momento esse templo deixou de ser dedicado ao Deus dos patriarcas, né, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então, o que acontece é o seguinte: em 586 a.C., o Templo de Jerusalém, que é o famoso templo que aparece nas histórias mais antigas ali da Bíblia, dos tempos de Salomão para frente, pelo menos, ele foi destruído pelos babilônicos, né, pelo Império Babilônico, encabeçado ali pelo Nabucodonosor II. E nesse ataque do Império Babilônico, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, é devastado, né, a própria cidade de Jerusalém é devastada e o Templo de Jerusalém é destruído, é saqueado, as paredes dele são derrubadas, né, ele é completamente desolado. E aí, esse reino de Judá, que era um reino soberano, né, que controlava ali o seu próprio território, ditava suas próprias leis, ele passa a ser uma província do Império Babilônico, e o Império Babilônico mais tarde é derrotado pelos persas, e consequentemente o território de Judá, que era babilônico, passa a ser território integrado ao Império Persa. Só que nesse período tem uma coisa importante, que é que os persas vão conceder maior autonomia ao território ali da província de Yehud, né, a província do que depois seria a Judéia, inclusive em termos religiosos, em termos de culto. Então os sacerdotes passam a ter uma autonomia ali, pelo menos até onde a gente tem notícia, né? Pode ser que tivesse mais intervenção persa ou menos, né? Não é muito certo isso, mas o certo é que um segundo templo é construído em Jerusalém para que os judeus, voltando ali do exílio babilônico, pudessem praticar os seus costumes antigos, talvez com algumas modificações, mas, de novo, não vou entrar nesses detalhes. O que importa é que o segundo templo é construído nessa fase, né? E é esse segundo templo, e não o templo lá de Salomão, que estava de pé nos tempos de Jesus, por exemplo. Quando Jesus vai para o templo e derruba as mesas lá dos vendedores, né, os chamados vendilhões do templo, é o templo construído nessa fase persa, né? Passa por reformas depois importantes com Herodes. Mas beleza, e aí o que acontece depois é que os próprios persas acabam sendo derrotados por outro povo, por outro império, que é o Império de Alexandre o Grande, vamos chamar aqui de grego simplesmente, não macedônicos, vou chamar de grego pela cultura grega, pelo fato de que Alexandre se via como um grego, né, e buscava expandir a cultura helenística, a cultura da Hélade, a cultura grega basicamente. Então, a partir daí, o território que seria a Judéia, né, o território que tinha sido o reino de Judá, passa a ser uma província agora sob o controle das tropas ali de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande morre, e o seu império é dividido entre os seus principais generais, e o general que fica com a região ali do antigo reino de Judá é o Seleuco, que inaugura a chamada dinastia Seleucida. Então, nessa fase, a região onde está o Templo de Jerusalém está controlada pelos Seleucidas. E o Seleucida que mais importa para nós aqui, o rei da dinastia dos Seleucidas, que mais importa para a gente aqui para falar do Hanukkah, é o Antíoco IV Epífanes, ou Epifânio. Esse cara está 150 anos depois de Alexandre o Grande, mais ou menos, né? Ele vive ali entre 200 e mais ou menos 160 a.C. E nos tempos dele existem registros posteriores, mas, por exemplo, os livros dos Macabeus, que você pode encontrar em Bíblias católicas, Bíblias ortodoxas, e também o historiador Flávio Josefo, que é um judeu contemporâneo de Jesus, eles falam que nesse período do Antíoco IV Epífanes, várias coisas terríveis aconteceram ali na região. E entre essas coisas, ele cita saques ao templo, né? O templo foi saqueado, seus objetos de culto, de ouro, prata, muito preciosos, foram levados pelo império. Ele também fala da interrupção forçada dos sacrifícios diários que eram feitos ali no templo de Jerusalém, né, os chamados tamid. Esses sacrifícios diários eram basicamente carne, né, na forma de cordeiros, farinha, que simboliza ali o pão, e bebida fermentada, basicamente um banquete oferecido para Yahvé, né, para o Deus ali do templo. Numa forma cultural muito característica do Antigo Oriente, você encontra esse tipo de sacrifício diário, geralmente 2 ou 3 por dia, de manhã e de tarde,
acontecendo também no Egito e na Mesopotâmia, mas segundo Flávio Josefo e o livro dos Macabeus, esses sacrifícios foram suspensos à força, e o mais grave de tudo foi que o templo foi dedicado pelo Antíoco IV a Zeus, Zeus olímpico, ou Baal Shaman, que é um deus de origem ali médio oriental mesmo, né, da Ásia Ocidental, se preferir. Baal Shaman significa senhor do céu, né, Baal é senhor, e esse deus existia uma certa equivalência ali com Zeus. Então o altar do templo de Jerusalém é dedicado a esse deus, por isso precisaremos, né, no curso da história aqui, dessa rededicação comemorada no Hanukkah. E é interessante dizer que a gente pode interpretar esse altar dedicado a Zeus em Jerusalém de duas formas diferentes, como uma substituição do culto de Deus Yahvé para Zeus, ou como uma reestruturação do culto. Eu vou voltar a isso daqui a pouco. Antes, é importante dizer também que, segundo essas fontes judaicas, né, o livro dos Macabeus e Josefo, uma série de costumes ancestrais, né, tradicionais judaicos também foi proibida, como a circuncisão, a observância do sábado, as leis alimentares, livros sagrados, né, a Torá também eram queimados quando encontrados com alguém. E isso provoca assim, uma pergunta que é por que Antíoco IV faria isso? Né? Porque a questão dos saques ela faz sentido financeiro. Né? O Josefo mesmo diz que os cofres de Antíoco estavam vazios nessa época, ele precisava de recursos, então o saque faz sentido financeiramente, mas assim, por que impor a cultura grega com tanta força ou suprimir a cultura judaica com tanta força? E existem diferentes hipóteses, né, complementares às vezes para responder isso. A primeira hipótese é de um caráter político-militar, porque nesse período Antíoco IV tinha sofrido uma derrota no Egito. Ele primeiro vence uma campanha no Egito contra Ptolomeu, que era, não o Ptolomeu original, general de Alexandre, né, mas um rei Ptolomeu da dinastia dos Ptolomeus, que era outra dinastia que surge da fragmentação do Império de Alexandre. Esses generais e os seus sucessores ficam lutando ali ao longo da história para aumentar o seu território. Então tem essa batalha dos Seleucidas versus Ptolomeus, e o Antíoco IV ele primeiro consegue um certo sucesso, mas tem uma intervenção de Roma que acaba gerando prejuízos ali para Antíoco. Então talvez alguns autores levantam essa hipótese, né, poderia ter sido uma medida para confirmar a autoridade de Antíoco na região, para mostrar que ele ainda mandava. Né? Pode ter outra motivação também político-cultural, que o primeiro livro dos Macabeus faz referência a isso, inclusive dizendo que o Antíoco queria que todos os povos debaixo dele formassem um só povo. Então algum tipo de projeto ali de homogeneização, né, de uniformização cultural, impondo, portanto, essa cultura de matriz grega. E tem outra coisa que é importantíssimo considerar nessa história toda dos Macabeus, que é que muitas vezes a gente vê essa história parecendo assim, que os judeus eram um bloco uniforme que seguia os costumes todos iguais, antigos dos patriarcas, e aí uma força externa, né, estrangeira, impõe uma cultura totalmente de fora para dentro. Só que, quando você analisa melhor esse contexto, a própria população da região ali da Judéia e arredores já assimilava em diferentes graus a cultura grega. Então você tem grupos mais partidários ali da cultura grega, alguns que assimilam mais, outros menos, outros mais ou menos. Então existe um certo espectro ali de identidade que não é exclusivamente nem judaica nem grega. E isso gera, inclusive, disputas internas pelo poder desses diferentes partidos. Mas são todos judeus. Pouco antes da revolta dos Macabeus, que a gente já está chegando nela, o sumo sacerdote era um cara chamado Jasão, inclusive que é o nome grego, o sumo sacerdote do templo de Jerusalém, né? E nos tempos desse Jasão, parece que já existia um ginásio, por exemplo, em Jerusalém, ou seja, um lugar para a prática de esportes do atletismo, né, da prática do exercício físico com o corpo nu, que é o que ginásio significa, e isso é caracteristicamente grego, né, e era repulsivo para algumas pessoas ali de cultura judaica mais tradicionalista, digamos assim, e outras instituições gregas também estavam presentes ali em Jerusalém, meio que tentando converter essa cidade numa polis, né, no modelo de cidade grega. Então, nesse sentido, é possível pensar na mudança cultural que aconteceu no Templo de Jerusalém, né? Em vez de adorar Yahvé, passaram a adorar Baal Shaman ou passaram a adorar Zeus, não como uma substituição exatamente do Deus, tipo assim, mudaram o Deus que adoram. Não necessariamente. Talvez o que estivesse acontecendo ali é uma reestruturação do culto para adorar o mesmo Deus, só que à moda grega. Porque essas fronteiras identitárias de se um Deus é o mesmo Deus ou um Deus diferente nesse contexto é muito complexo, né? Lá no curso Deus entre Deus eu falo bastante sobre isso, mas da mesma forma que Zeus olímpico e Baal Shaman
eram vistos como o mesmo Deus por algumas pessoas ali, e Yahvé poderia ser visto como um outro nome, simplesmente, para esse mesmo único Deus do céu, que poderia ser adorado de formas diferentes, e aí, nesse momento de helenização, em vez de adorar esse Deus celestial da forma como os judeus adoravam antes, eles passam a adorar seguindo os costumes gregos, né? Então, não necessariamente é uma substituição de Deus. E boa parte disso pode ter acontecido pelos caras de dentro mesmo, né? Os insiders ali. Eu não tô falando da camiseta Insider, né? Eu poderia até falar, inclusive, que eles estão patrocinando esse vídeo, né? A Insider é uma excelente camiseta, excelente roupas em geral, com tecnologia anti-odor, né? Super prática, não desbota, enfim, eu só uso Insider, é muito mais prático, eu abro o armário, pego a primeira Insider que minha mão alcança e visto, e é maravilhoso, é extremamente confortável. Com o cupom estranho aqui do canal, vocês conseguem desconto lá, né? O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Já aproveita aí para abrir o link em outra aba, depois você confere lá. Mas por enquanto, voltando aqui para a história dos Macabeus, tinha esses judeus, então, de dentro de Jerusalém mesmo, que voluntariamente cultivavam, né, preferiam certos costumes gregos a costumes mais antigos regionais. Não por acaso, né, justamente entendendo isso, a gente entende melhor por que no segundo livro dos Macabeus, que é a história dos Macabeus contada de forma diferente, né? O segundo livro dos Macabeus não é uma sequência do primeiro livro dos Macabeus, são duas narrativas diferentes sobre o mesmo evento. Mas no segundo livro dos Macabeus, o autor, inclusive, interpreta toda os problemas que vão acontecer ali antes da revolta dos Macabeus e durante a revolta dos Macabeus como uma punição divina, justamente pelas pessoas na região, os próprios judeus que deveriam estar seguindo a aliança estabelecida lá desde os tempos de Moisés, eles se desviaram, né, para a cultura grega e para a adoração de tipo grego, e adorando ídolos, né, imagens de deuses diferentes ali de Yahvé. Então as maldades ali, né, a profanação, a violência de Antíoco IV Epífanes seria, na verdade, uma forma de Deus punir o povo que se desviou. Isso na interpretação do segundo livro de Macabeus, e também em Joséfo a gente encontra esse tema. E aí, entendido então essa parte da profanação do templo, né, Antíoco IV, esse representante dos Seleucidas, fazendo sacrifícios ali de forma indevida, né, de acordo com a visão mais tradicional judaica, mandando sacrificar porcos, inclusive, que eram animais impuros, no espaço sagrado, impedindo as pessoas de seguirem seus costumes de circuncisão, etc. Você tem a situação, então, dramática para os grupos judaicos mais tradicionalistas, de novo, entre aspas, né? Eles conservavam as formas mais antigas de culto pré-helenização, e aí tem um episódio fundamental, que é quando Antíoco envia emissários e oficiais para aquela região para garantir que as suas medidas repressivas aos costumes judaicos e de incentivo aos costumes mais gregos sejam cumpridas. Um desses oficiais é enviado para uma região chamada Modi'in, e nessa região ele é recebido por um sacerdote bastante idoso, ali, um líder regional, que era o Matatias, e esse Matatias se recusa a fazer os sacrifícios impostos pelo oficial. E aí outro judeu fala que faria sem menor problema, que ele poderia cumprir aquelas ordens, e aí o Matatias mata esse judeu e mata também o oficial. Então ele comete ali um crime, né, contra o Império seríssimo, e se refugia, sabendo que ele sofreria represálias, né, ele se refugia imediatamente com a sua família, principalmente seus 5 filhos, e eles vão para as montanhas, e nesse caminho de refúgio, eles vão também mobilizando a população local ali para formar uma espécie de resistência armada contra os Seleucidas, que vão aplicar ali táticas de guerrilhas e tentar resistir a esse governo de matriz grega. E nesse processo, o Matatias, que já era bastante idoso, acaba morrendo ali no curso dos anos, os seus filhos assumem a liderança, o principal deles, inicialmente, é o Judas, ou Judá, chamado de Judas Macabeu, porque Macabeu significa martelo, então era um apelido que ele recebeu por martelar, né, por destruir os seus inimigos militarmente, era visto como um grande capitão ali, um grande líder, e de fato esses judeus anti-seleucidas vão ganhando uma série de batalhas contra generais importantes do império, até chegarem em Jerusalém e tomarem o controle, assumirem o controle da capital Jerusalém. E quando Judas Macabeu chega ali na cidade, ele vê imediatamente o templo totalmente tomado por vegetação, né, totalmente descuidado, praticamente em ruínas, e ele decide então purificar aquele espaço, erguer um novo altar que vai ser dedicado novamente, corretamente, segundo os ritos adequados na compreensão dele e do seu partido. Esse novo altar vai ser ritualmente adequado para fazer os cultos a Yahvé,
e esse é o evento nuclear, assim, né, o ponto principal comemorado no Hanukkah, que é essa consagração, o momento da consagração. Só que o Hanukkah ele tem um sentido mais amplo também, porque ele incorpora algumas coisas que acontecem depois. Porque Judas Macabeu conquistar ali Jerusalém e dedicar o templo não encerra a batalha contra os Seleustas. Na verdade, uma série de outras batalhas vão acontecer. O próprio Judas Macabeu morre numa batalha contra os Seleucidas e os seus irmãos, primeiro Jonatas, depois Simeão, assumem a liderança. Ao longo desse período também eles negociam com alguns representantes do poder imperial, tem uns rachas no próprio Império Seleucida que favorecem atitudes ali dos macabeus, né, que são chamados de macabeus por causa do Judas Macabeu, ou são chamados de asmoneus, né, esse grupo, essa dinastia que vem lá do Matatias, ela é chamada de Asmoneus também por causa de Asmoneu, que seria um bisavô do Matatias, então o trisavô do Judas Macabeu, né? Então você pode encontrar esses dois termos, né, Macabeus e Asmoneus, nesse contexto que a gente está falando aqui, significa basicamente a mesma coisa. Mas então quando Simão, que é o terceiro filho líder do Matatias, está à frente dos Macabeus barra Asmoneus, ele consegue uma independência efetiva mesmo em relação aos Seleucidas, e aí esse território volta a ser soberano depois de tanto tempo, né? Lembre-se que ele perdeu a soberania lá no sexto século antes de Cristo, ele recupera agora em meados do segundo século, mas isso não dura mais do que um século, né? Dura mais ou menos, se não me engano, 80 anos de soberania ali, e depois acaba que tem rachas internos dentro dos próprios asmoneus, e o Império Romano, uma crescente muito acelerada de tomada de poder na região, de assumir uma liderança naquela região, acaba aproveitando esse racha para se aliar meio que aos dois lados e tomar conta ali da Judéia. Inicialmente, os romanos estabelecem um sistema ali de reis clientes, né? O rei da Judéia, ele é um rei que parece soberano, mas ele serve sempre que necessário os interesses de Roma, ele é meio que um vassalo, né, para usar um termo meio fora do tempo, mas só para didaticamente assim. O Herodes o Grande, por exemplo, que aparece na Bíblia lá na história quando Jesus nasce, né, era justamente um rei cliente ali com relações com Roma. E aí depois, nos próprios tempos de Jesus mesmo, o Império Romano acaba assumindo o governo direto sobre a região. Só que a gente já está avançando muito, né? Vamos voltar para o momento lá da consagração do templo pelo Judas Macabeu para entender melhor o simbolismo do Hanukkah. Então, como eu disse, a própria palavra Hanukkah significa consagração, faz referência a esse evento de rededicação do templo ao Deus dos patriarcas, e mais amplamente o Hanukkah acaba celebrando também essa vitória, né, essa comemoração de soberania sobre o seu território, sobre Jerusalém e arredores, né, chamada Terra Santa, então tem essa conotação muito forte também, e tem também o símbolo muito importante do candelabro, que curiosamente não aparece de forma significativa nas fontes mais antigas, nem em Joséfo, nem em 1º e 2º Macabeus. Esse candelabro, ou menorá, era um dos utensílios do templo, né, que deveria ter as luzes acesas o tempo inteiro na frente, né, diante da presença de Yahvé. E esse utensílio é um dos utensílios saqueados ali pelo Antíoco IV, e aí quando tem a rededicação do templo, um novo candelabro, né, uma nova menorá é colocada ali, e segundo o Talmud babilônico, que é uma coleção de textos e ditos rabínicos, mas provavelmente essa passagem do Talmud já tem uns 500 anos de distância do evento, mas essa passagem do Talmud babilônico diz que quando foram acender ali o candelabro, que era de óleo, né, e você precisava do óleo ritualmente puro, produzido para esse propósito, para ser queimado ali diante da presença de Yahvé, só tinha óleo para queimar um dia e demoraria 8 dias para mais óleo ser produzido da forma adequada, né? Então isso gerou um problema que foi resolvido milagrosamente. De novo, isso não aparece nas fontes mais antigas, isso aparece a partir do Talmud babilônico. Então essa quantidade inicial que duraria um dia para manter a menorá acesa, ela funciona por 8 dias e aí os caras terminam a produção do óleo e começam a fazer as coisas já na forma, né, na rotina que deveria permanecer até a destruição do templo de novo lá em 70, quando os romanos acabam destruindo o templo, né? Mas isso é para outro vídeo, essa história. Mas a ideia de acender candelabros domesticamente ou na rua, como é feito hoje, acendendo uma vela de cada vez ou apagando, tem diferentes tradições associadas a isso, né? Às vezes você acende as velas uma por dia, às vezes, porque dura 8 dias, né, essa festa, e às vezes você começa com todas acesas e vai apagando, tem uma discussão rabínica sobre isso, mas o que importa é que esse culto doméstico já faz parte dessa realidade pós-destruição do templo pelos romanos, né? A menorá original, que é diferente dessa Hanukkah, que são esses candelabros acesos no
no Hanukkah, já tem essa distinção, né? A menorá original era um utensílio do templo, de um tipo de serviço, de culto, que não acontece mais porque o templo simplesmente não existe. E é interessante que o Flávio Josefo, ele chama essa festa de 8 dias de luzes, né? Fota, em grego. Só que ele explica esse nome metaforicamente. Ele diz que a festa tem esse nome porque era um período de trevas, e aí, com a ação dos macabeus, uma nova luz de esperança se acendeu. Então, não há nas fontes antigas menção a essa conexão, né, do nome da festa e desse simbolismo do castiçal, né, da menorá, do candelabro. Isso parece realmente posterior. E sobre o Natal, né? Qual que é a relação do Hanukkah com a festa de Natal cristã, né? Com o nascimento de Jesus? Nenhum. Na verdade, não tem nenhuma relação assim significativa histórica. A única relação é uma coincidência calendárica, né? É uma questão de que eles são festas que acontecem em períodos próximos. O Hanukkah acontece todo 25 de Kislev no calendário judaico, que não casa perfeitamente com o calendário gregoriano, né? Então dá um desajuste, mas se a gente tentar fazer a equivalência assim, para o calendário gregoriano, né, o nosso calendário civil, de janeiro a dezembro, a festa de Hanukkah cai geralmente ali no final de dezembro ou no inicinho de janeiro. E por essa proximidade das duas festas, como está um período de festa natalina nos países de tradição cristã, principalmente nos Estados Unidos, tem uma presença judaica muito importante, sobretudo em Nova York, os judeus aproveitam esse período para comemorar de forma bastante pública, de forma bastante enfática, o Hanukkah, enquanto os cristãos comemoram ali o Natal. Então essa associação aconteceu por causa disso e acabou elevando, assim, pelo menos em visibilidade, essa festa judaica que não era originalmente, né, não é tradicionalmente a festa judaica mais importante. Assim como o Natal também tradicionalmente não era a festa mais importante, ou não é liturgicamente a festa mais importante do cristianismo, né, é a Páscoa, talvez a judaica mais importante seja a Páscoa também, né, Pêssar, mas enfim, essas duas festas, né, o Natal cristão e o Hanukkah judaico comemoram coisas completamente diferentes. É só uma coincidência, mais ou menos uma coincidência, né, de tempo, mais ou menos uma coincidência, de novo, porque elas não casam, batem sempre na mesma data. Já aconteceu algumas vezes, mas enfim, o que eu queria falar tá dito aí. As referências, como sempre, vão estar na descrição do vídeo para quem quiser se aprofundar nesse assunto. Muito obrigado por assistir e nos vemos aí nos próximos. Falou!